As ondas batiam violentamente contra as rochas irregulares abaixo, enquanto ele se debatia desesperadamente, seu corpo despencando pelo ar. O rugido do oceano engoliu seus gritos. Não havia tempo para pensar, nem para reagir. Num segundo, ele estava posando para uma foto inocente de férias. Em seguida, ele despencava rumo à morte. Não era assim que a viagem deveria acabar. De um pedido de casamento mal sucedido a um surfista enfrentando um peixe-espada até turistas navegando direto para uma tempestade. Estas são algumas das mortes mais perturbadoras em viagens. Como sempre, recomenda-se discrição ao espectador. O oceano se estendia em todas as direções, brilhando sob o sol dourado. A brisa era quente, as ondas suaves, e o dia parecia perfeito nas praias de Phuket, Tailândia. Para Roger Hussey, essa era apenas mais uma aventura, entre tantas em uma vida bem vivida. Aos 71 anos, Roger já conhecia mais do mundo do que a maioria das pessoas verá. Ele era um empresário bem-sucedido, um viajante, um homem que abraçava a vida de braços abertos. Original da Austrália, ele passou décadas construindo sua carreira, fazendo investimentos inteligentes. Ele aproveitava os frutos do trabalho, tirando férias com sua esposa Budsabong Tongsanka e curtindo as praias da Tailândia. Mas Roger não era de ficar só sentado na praia. Ele queria algo mais, algo emocionante. Então, quando viu um barco de parasail oferecendo voos de paraquedas sobre o mar de Andamão, ele não hesitou. Ele nunca tinha feito isso antes, mas por que não? Já tinha vencido no mundo dos negócios e viajou pelo mundo. O que seria mais uma aventura? Então Roger se inscreveu sem hesitar. Ele ouviu atentamente enquanto o instrutor explicava rapidamente o que esperar, onde colocar as mãos, como funcionava o arnês e como o paraquedas o levantaria suavemente do barco para o céu. Um paraquedas colorido estava aberto atrás da lancha, com as cordas organizadas e presas ao arnês fixado na cintura e coxas de Roger. As tiras deviam segurá-lo bem, permitindo que planasse com segurança a centenas de metros acima do mar de Andamão. Pouco depois, Roger estava na traseira da lancha, segurando o corrimão, provavelmente sentindo nervosismo e empolgação. Sua esposa, Budsabong, ficou na praia, apontando sua câmera para o marido, registrando cada momento dessa aventura emocionante. Ela sorriu e acenou enquanto Roger sinalizava positivo. Nenhum sabia que aquele seria o último sorriso compartilhado. O motor do barco roncou alto e, de repente, Roger sentiu um puxão forte. O paraquedas se abriu rapidamente atrás dele, pegando o vento, puxando-o para trás e levantando-o suavemente do convés. Ele soltou a grade e flutuou para cima, cada vez mais alto no céu, com o coração disparado de empolgação. Abaixo dele, a lancha encolheu rapidamente, tornando-se apenas um pequeno ponto na imensa tela azul do oceano. Por um momento ele estava sem peso, livre, mas de repente sentiu algo mudar. Algo no arnês não estava certo. As tiras ao redor de suas coxas ficaram perigosamente frouxas, e o arnês, que momentos antes parecia seguro, começou a escorregar por suas pernas. Ele franziu a testa e mudou de posição. Isso foi estranho. Era para ser assim? Então, o pior aconteceu. O arnês de Roger cedeu completamente. Em um instante horrível, seu corpo deslizou pelas tiras afrouxadas e ele despencou. Da praia, Budsabong não fazia ideia do que estava acontecendo inicialmente. Ela estava gravando, dando zoom no marido, que estava alto no céu. Mas quando ela de repente o viu lutando, deve ter sentido puro horror. Roger caiu de 30 metros do céu direto na água. Dessa altura, o impacto não era como cair em uma piscina. Era como bater em concreto. Ele se chocou contra as ondas com um impacto brutal. Pessoas em jet skis e barcos correram até ele em segundos, desesperadas para salvá-lo. Eles levantaram seu corpo mole e sem vida da água, carregaram-no rapidamente até a praia e o colocaram suavemente na areia. As pessoas se reuniram freneticamente ao redor, realizando o RCP desesperadamente,
tentando de tudo para reanimá-lo. Mas os ferimentos de Roger eram catastróficos. O corpo dele não conseguiu suportar a força brutal do impacto. E, infelizmente, ele nunca recuperou a consciência. Roger Hussey, o homem que momentos antes estava voando acima do paraíso, faleceu instantaneamente. Não havia como salvá-lo, mas a maior pergunta era: como isso aconteceu? Os investigadores rapidamente analisaram o erro. No começo, alguns relatos disseram que Roger pode ter se soltado por engano, confundindo o mecanismo de liberação com outra corda. A esposa dele negou, dizendo que ele não entrou em pânico nem tocou no arnês. Alguns especialistas sugeriram outro motivo. O equipamento dos operadores tailandeses parecia menos seguro que o de outros países. Seja por uma falha de projeto ou erro humano, a aventura de Roger terminou em tragédia. Os 2 membros da equipe foram presos e acusados de negligência, mas nenhuma punição mudaria o resultado devastador. Em um momento, Roger Hussey estava voando. No seguinte, ele se foi. Eu diria que este é um dos piores casos que já vi de alegria se transformando em tragédia. Nossa próxima história é ainda mais perturbadora. O sol estava se pondo sobre as águas turquesa da ilha de Pemba, na Tanzânia, lançando um brilho dourado sobre o oceano. O local ideal para uma escapada romântica. Isolado, tranquilo e cercado pela beleza da natureza. Para Stephen Weber e sua namorada, Kanisha Antoine, essas férias seriam a viagem mais memorável de suas vidas. Eles ficaram no famoso quarto subaquático do Manta Resort. Esta cabana flutuante tem um quarto submerso, cercado por janelas de vidro, oferecendo uma vista deslumbrante do oceano. Peixes nadavam preguiçosamente do lado de fora, o azul profundo se estendendo infinitamente em todas as direções. Kanesha não sabia que Stephen tinha planejado algo especial e inesquecível. Eles namoravam há anos e Stephen, um romântico incurável, queria pedir Kanesha em casamento de um jeito único. Ele podia ter feito isso num jantar, na praia ou ao caminhar no pôr do sol. Mas isso não era suficiente. Ele queria algo maior, mais dramático, mais significativo. Nada melhor do que um pedido de casamento debaixo d'água. E assim, na tarde de 19 de setembro de 2019, o sol brilhava dourado sobre a ilha, lançando longos reflexos sobre a superfície do oceano. A água parecia calma e tranquila. Kanisha relaxava em seu quarto submerso, hipnotizada pelos peixes coloridos que nadavam do lado de fora das grossas janelas de vidro. Ela provavelmente não sabia que Stephen preparava essa surpresa há meses, ensaiando como seria o momento e planejando cada passo. Ele aguardou o momento ideal. Kanesha relaxava no quarto submerso, assistindo aos peixes nadando além do vidro. Ela viu um movimento do lado de fora. Era Stephen. Ele havia mergulhado no oceano, nadando em direção à janela. O rosto de Kanesha provavelmente se iluminou enquanto ela o observava. O que ele fazia? Ela provavelmente ficou confusa no início. Ele pegou por um pedaço de papel cuidadosamente selado em um saco plástico. Ela pressionou as mãos no vidro, lendo as palavras enquanto Estevão segurava o papel. O bilhete dizia: "Não consigo prender a respiração tempo suficiente para te dizer tudo o que amo em você. Mas tudo o que amo em você. Eu amo mais a cada dia. Você aceita ser minha esposa? Casa comigo?" O coração da Kanesha provavelmente pulou para a garganta dela naquele exato momento. Só imagine ser ela, estando em segurança dentro daquele quarto submerso, testemunhando uma cena saída direto de um filme. Stephen colocou a mão no bolso, segurou um lindo anel de noivado em uma caixinha e pressionou suavemente contra a janela de vidro, esperando que Kanesha entendesse seu pedido de casamento silencioso debaixo d'água. A empolgação era enorme. Ela rapidamente pegou o celular para registrar esse momento precioso e único na vida em vídeo. Ela nunca queria esquecer aquele momento. Um pedido de casamento perfeito. Um dia perfeito. Tudo estava acontecendo exatamente como Stephen havia imaginado. Mas então algo deu errado.
Enquanto Kanisha sorria de alegria, filmando todo o evento inesquecível, Stephen, de repente, pareceu desconfortável. O clima calmo e romântico virou algo alarmante de repente. Ele passou a se mover mais rápido, batendo as pernas com mais força e mais rápido. Seus movimentos tornaram-se frenéticos, o corpo se contorcia na água e os olhos arregalavam em pânico. O que estava acontecendo? Kanisha provavelmente sentiu o coração apertar ao ver o homem que amava lutando do outro lado da janela sem poder alcançá-lo. Em instantes, o pedido romântico virou uma luta desesperada pela sobrevivência, restando a ela apenas assistir. Stephen lutava, tentando nadar para cima, em direção à superfície, mas seu corpo não respondia da maneira que ele precisava. Seus pulmões ardiam, famintos por oxigênio, seus músculos exaustos de ficar tempo demais debaixo d'água. A caixinha do anel caiu de suas mãos trêmulas e sumiu nas profundezas turvas abaixo. O bilhete estava se afastando, insignificante comparado à luta desesperada pela própria vida. Kanisha assistiu horrorizada, gritando o nome de Stephen, sabendo que ele não podia ouvi-la. Ela bateu com os punhos contra o vidro grosso, esperando de alguma forma conseguir quebrá-lo e salvá-lo, mas não adiantou. O corpo de Stephen afundou mais, sumindo nas profundezas do oceano, fora de vista. Em pânico e apavorada, Kanisha subiu correndo a escada da sala submersa, gritando por socorro, enquanto emergia da água para o convés acima. Os funcionários do resort ouviram seus gritos e imediatamente entraram em ação, mergulhando no oceano, desesperados para encontrar Stephen sob as ondas. Minutos pareciam horas. Mergulhadores buscavam desesperados, torcendo para achá-lo vivo. Mas quando finalmente tiraram Stephen da água, ele estava completamente inconsciente. Os socorristas tentaram de tudo para reanimá-lo, mas já era tarde demais. Steven Weber havia se afogado. Ele foi declarado morto pouco depois. Então, o que deu errado? Mesmo sendo um nadador forte, Stephen subestimou quanto tempo aguentaria sem respirar. A empolgação, combinada com o esforço físico de nadar, segurar um bilhete e pegar um anel, drenou o oxigênio dele mais rápido do que esperava. Sem equipamento de respiração, o pedido de casamento dos sonhos virou um erro fatal. Gestos românticos também podem dar muito errado. A história dele me faz questionar a linha entre coragem romântica e risco imprudente. O amor vale qualquer aposta, mesmo sendo perigosa? Me conte o que você acha aí embaixo, mas segure seus pensamentos porque as coisas só vão ficar mais intensas daqui para frente. Nossa próxima história ocorre em Bali, Indonésia, onde o paraíso se encontra com a aventura. Era para ser as férias dos sonhos para Nilesh Mukhi, de 33 anos, e sua esposa Kavita. Nascido na Índia, Nilesh trabalhava como agente de viagens, alguém cujo trabalho era literalmente ajudar outras pessoas a planejarem as férias perfeitas. Dessa vez, ele decidiu que era a sua vez. Bali era o destino dos sonhos, e com razão. Bali é mundialmente famosa por suas florestas exuberantes, templos impressionantes e praias deslumbrantes. A ilha lhes prometia uma fuga da rotina, um paraíso exótico onde poderiam relaxar, se reconectar e finalmente aproveitar a lua de mel com que sonhavam há anos. No dia 23 de outubro de 2024, o casal partiu para explorar a ilha Nusa Penida, um dos lugares mais instagramáveis de Bali. Entre as atrações estava Angels Billabong, uma piscina natural nas falésias sobre o Oceano Índico. Os turistas adoravam o lugar. As fotos tiradas aqui fazem parecer que eles flutuam sobre o mar, mas sua beleza escondia um risco mortal. A maré podia mudar de repente e lançar ondas traiçoeiras que arrastavam tudo para as águas violentas abaixo. Os moradores sabiam dos perigos e placas de aviso alertavam os visitantes para manter distância, mas nem todos ouviam. Naquele dia, Nilesh e Kavita estavam acompanhados por um motorista local que conhecia os perigos escondidos ao redor do Angels Billabong.
Ele os alertou claramente sobre o mar agitado e insistiu para que tivessem cuidado. Ele já tinha dado esse aviso antes. Ele sabia como o paraíso podia se tornar mortal aqui. Mas Nilesh, como milhares de turistas antes dele, estava fascinado pela vista e pela calma ilusão de beleza. A água estava calma, as ondas pareciam pequenas e o céu limpo. Parecia o momento perfeito para uma foto. Kavita pegou o celular, sorrindo, enquanto Nilesh ficava à beira da água, se posicionando para a foto perfeita. Ele riu, virou-se para ela e acenou para que se aproximasse. Uma última foto. Uma lembrança perfeita. Mas o que não viram foi o monstro surgindo atrás deles. Uma única onda, muito maior do que qualquer outra antes dela, começou a ganhar força bem longe no mar. Enquanto avançava em direção à costa, ela ganhava impulso, ficando cada vez mais alta, um predador silencioso correndo em direção à sua presa. Quando perceberam, já era tarde. Antes que reagissem, a onda atingiu o penhasco com uma violência antes inimaginável. Ela se ergueu acima das rochas, pairando sobre elas em um instante aterrorizante. Kavita sentiu uma força avassaladora atingi-la subitamente, tirando seu ar e arrastando-a para trás. Ela caiu com força, sentindo uma dor aguda atravessar seu corpo, mas de alguma forma conseguiu se agarrar a uma rocha pontiaguda, evitando por pouco ser arrastada para a água abaixo. Mas Nilesh não teve sorte. A força imensa da onda o atingiu em cheio, arrancando sua mão de Kavita e lançando-o para o alto por cima da borda, direto para o mar. Kavita, atordoada e desesperada, gritava o nome do marido, assistindo impotente enquanto a cabeça dele desaparecia sob as ondas quebrando. Ela quase não acreditava no que via. O homem que ela amava, com quem se casou e escolheu passar a vida, agora estava desaparecendo bem diante dos seus olhos. Os espectadores correram ao penhasco, gritando por socorro, mas o oceano abaixo era implacável. Equipes de resgate agiram rápido, enviando barcos e mergulhadores para buscar Nilesh. Horas se passaram, e apesar dos esforços, ele não foi encontrado. As ondas continuaram batendo implacavelmente e o mar não mostrou misericórdia. Só no dia seguinte, o corpo de Nilesh foi finalmente encontrado a mais de 18 quilômetros de Angels Billabong, levado para longe da cena pelas fortes correntes do oceano. A causa da morte era clara e devastadoramente simples. Um aviso de um morador foi ignorado, e por mais triste que seja, a próxima história não é para os fracos de coração. Adrienne Vaughn lutou muito para conquistar sua vida. Com apenas 45 anos, ela era a bem-sucedida presidente da Bloomsbury, Estados Unidos, uma das principais editoras conhecidas por lançar livros best-sellers e mudar tendências literárias. Sua vida era repleta de reuniões, eventos e lançamentos de livros. Um ritmo empolgante, mas exaustivo. Para relaxar e passar um tempo de qualidade juntos, Adriano planejou umas férias especiais em família para um dos destinos mais deslumbrantes do mundo, a Costa Amalfitana, na Itália. A Costa Amalfitana é famosa por seus penhascos, casas em tons pastéis, iates de luxo e águas mediterrâneas de tirar o fôlego. É o tipo de lugar com o qual você sonha em visitar, o tipo de lugar que você imagina quando pensa em luxo e relaxamento. Adrienne, seu marido Mike e seus 2 filhos pequenos, de 14 e 11 anos, partiram para aproveitar cada momento. Após dias explorando as charmosas vilas italianas, provando a deliciosa culinária local e aproveitando o sol do Mediterrâneo, a família decidiu passar uma tarde inesquecível navegando pela costa em uma lancha alugada privadamente. No dia 3 de agosto de 2023, Adrienne e sua família embarcaram na elegante lancha em Positano, uma das cidades costeiras mais populares da Costa Amalfitana. A água tinha um tom deslumbrante de azul profundo, calma e convidativa, refletindo o brilho do sol de verão. Adrienne sorriu, sentindo-se relaxado e feliz, enquanto a lancha deslizava suavemente pelas ondas.
As crianças riram, empolgadas com a emoção de correr sobre a água. Mike segurou sua mão, o vento soprando nos cabelos, enquanto admiravam as falésias e o mar cintilante. A paisagem era deslumbrante. Eles sentiram como se estivessem vivendo uma cena tirada diretamente de um filme. Eles não sabiam que o homem que pilotava o barco não era confiável. O capitão, um morador local de 30 anos, chamado Vincenzo, deveria guiar a embarcação com segurança pela movimentada costa. Em vez disso, Vincenzo Aiello, o capitão, fez uma escolha perigosa e imperdoável. Mais cedo naquele dia, ele havia consumido 2 tipos diferentes de substâncias, algo que mais tarde ficaria tragicamente claro. Mas por enquanto, Adrian e sua família confiavam nele para guiá-los com segurança pelas águas, sem saber desse perigo oculto. À medida que o sol da tarde baixava, o barco deslizava rapidamente pela costa, aproximando-se de uma área popular cheia de turistas. Ali perto, um grande iate à vela de 150 pés estava ancorado pacificamente, sediando uma alegre recepção de casamento. Os convidados dançavam, riam e celebravam, sem notar a embarcação veloz que se aproximava por trás. O capitão do iate disse que o barco menor vinha rápido demais, diretamente em direção à embarcação deles, que estava ancorada. Ele acenou com os braços desesperadamente, gritando avisos, mas o barco a motor não mostrou nenhum sinal de diminuir a velocidade ou desviar. Então a colisão. Sem aviso, a lancha de Adrian colidiu com o veleiro ancorado. O impacto, como você imagina, foi devastador. Adrian, que estava perto da borda do barco dela, foi subitamente catapultado para o ar pela força do impacto e lançado diretamente nas hélices, girando sob a linha d'água. Mike assistiu horrorizado enquanto sua esposa desaparecia, percebendo segundos depois que as hélices a tinham atingido. Em um instante, umas lindas férias em família viraram um pesadelo inimaginável. O pânico tomou conta a bordo. Mike gritou frenético, procurando na água e desesperado por Adrian, torcendo para que ele estivesse bem. Logo ficou claro que os ferimentos dela eram catastróficos. Quando as equipes de resgate chegaram momentos depois, retiraram Adrian da água e, embora a levassem imediatamente à margem e tentassem salvá-la, ela infelizmente morreu em poucos minutos. Os investigadores logo descobriram a verdade. O capitão do barco testou positivo para substâncias, prejudicando claramente seu julgamento e tempo de reação. Por uma decisão imprudente de um desconhecido, o destino cruel destruiu uma família para sempre. Mike sobreviveu com ferimentos leves, assim como seus filhos, mas o trauma emocional de testemunhar a morte violenta da mãe deles permaneceria para sempre. Nossa próxima história leva a tragédia a um novo nível. Ela envolve dezenas de turistas, um capitão de barco, clima mortal e um dos piores acidentes já ocorridos na história do turismo. Imagine reservar férias de luxo para o paraíso, sonhando com praias de areia branca perfeitas, águas turquesa e aventuras inesquecíveis. Esse era exatamente o sonho compartilhado por dezenas de turistas chineses que viajaram para Phuket, na Tailândia, em julho de 2018. Eles trabalharam duro, economizaram, planejaram com cuidado, e agora a tão esperada viagem havia chegado. O ponto alto deveria ser um dia relaxante, navegando pelas ilhas deslumbrantes próximas a Phuket, tirando fotos, mergulhando em águas cristalinas e aproveitando o sol tropical. Mas nenhum sabia que as férias perfeitas virariam um dos incidentes mais marcantes da história da Tailândia. Na manhã de 5 de julho de 2018, 2 barcos de turismo chamados Serenta e Fênix se preparavam para zarpar do Pier Chalong, em Phuket. Mesmo antes de deixar a costa, já havia sinais óbvios de que algo estava errado. O céu escurecia rapidamente e nuvens pesadas pairavam no horizonte, sinalizando que uma tempestade violenta se aproximava da região. A autoridade meteorológica emitiu alerta de tempo severo e orientou barcos turísticos a ficarem no porto. Surpreendentemente,
Os operadores ignoraram os avisos, provavelmente para não frustrar turistas ou reembolsá-los. Quando os turistas embarcaram nos barcos, provavelmente não deram muita importância ao céu escurecendo. Eles confiavam nos guias turísticos e nas tripulações dos barcos. Os turistas foram repetidamente tranquilizados de que as condições eram seguras, a tempestade passaria e a viagem seria curta para evitar perigo. Ninguém percebeu que seguiam direto para o olho da tempestade. Conforme os barcos avançavam no mar, as ondas aumentavam e balançavam as embarcações com força crescente. Os passageiros a bordo do Phoenix, em sua maioria, famílias aproveitando as férias juntas, começaram a ficar ansiosos à medida que as ondas ficavam mais fortes, balançando o barco violentamente de um lado para o outro. O que havia começado como empolgação rapidamente se transformou em pânico. A tripulação sinalizou freneticamente entre si ao perceber tarde demais que subestimaram a força da tempestade. Em minutos, a tempestade piorou muito. Ondas de até 5 metros de altura batiam impiedosamente contra os barcos. O Phoenix PC, que era um barco de mergulho transportando 101 passageiros, foi sacudido violentamente por onda após onda, balançando perigosamente de um lado para o outro. Turistas se agarravam ao que podiam, gritando enquanto a água do mar invadia o barco, enchendo compartimentos e inclinando a embarcação perigosamente. Passageiros tentaram pegar coletes salva-vidas enquanto a água subia aos seus pés. O caos a bordo se tornou avassalador, gritos se misturando com o som das ondas quebrando e da madeira se partindo. Então chegou o momento que todos temiam. O Phoenix virou completamente, lançando todos os seus passageiros no mar revolto. Eu nem consigo imaginar o terror enquanto as famílias, separadas no caos, eram lançadas nas ondas implacáveis. O barco, que deveria ser o refúgio seguro deles, se tornou uma prisão mortal, prendendo muitos passageiros embaixo dele. Pais desesperados agarravam-se aos filhos, tentando ficar juntos na água turbulenta. Outros tentavam nadar até a superfície, mas eram puxados para baixo por destroços e correntes fortes. Para muitos passageiros, esse pesadelo foi sua única experiência com o oceano. Equipes de resgate correram ao local sob clima severo, enfrentando ondas violentas, para tentar localizar sobreviventes na tempestade. Apesar de seus esforços corajosos, a situação era devastadora. Famílias na China, ansiosamente aguardando notícias de seus entes queridos, receberam notícias inimagináveis. 47 turistas no Phoenix PC se afogaram. Esse foi um dos desastres de barco mais fatais da Tailândia. Uma investigação revelou rapidamente uma realidade trágica. Esse desastre era totalmente evitável. As autoridades alertaram operadores turísticos para não saírem do porto por causa do tempo severo previsto. Porém, priorizaram os lucros e o cumprimento dos passeios agendados em vez da segurança. A tripulação ignorou avisos e arriscou a vida dos passageiros, achando que o tempo não pioraria tanto. Por negligência, enviaram dezenas de turistas inocentes para uma tempestade mortal. Essa história assusta porque revela como nossa segurança depende de estranhos, alguns dispostos a arriscar vidas por lucro. Famílias foram destruídas, vidas arruinadas, simplesmente porque os avisos foram ignorados. Após essa tragédia, a Tailândia foi obrigada a reformular suas leis de segurança marítima. Mas para as pessoas que embarcaram nos barcos naquele 5 de julho de 2018, as reformas chegaram tarde demais. Nossa última história leva a tragédia a um nível ainda mais surreal. Imagine que você está surfando, apenas aproveitando o seu dia em águas tropicais perfeitas, quando de repente, do nada, você se torna vítima de um dos predadores mais estranhos do oceano. Esta é a história de Giulia Manfrini. Giulia Manfrini não era só mais uma turista. Aos 36 anos, ela era aventureira, atlética e obcecada por surf. Nascida na Itália, ela viajava pelo mundo em busca da onda perfeita, sempre ultrapassando seus limites. Em outubro de
2024, ela voou para as ilhas Mentawai, na Indonésia, um dos principais destinos de surf do mundo. Com águas cristalinas e ondas lendárias, era um lugar dos sonhos para surfistas como ela. No dia 18 de outubro, Julia e um grupo de surfistas partiram para a ilha Massacut. O tempo estava perfeito, com céu limpo, brisas suaves e ondas rolando. Ela encerou a prancha, checou o leash e remou ansiosa para o mar. Entre uma onda e outra, Julia provavelmente ria e brincava com seus amigos, aproveitando a alegria desse lugar maravilhoso. Mas nenhum deles poderia imaginar o que estava por vir. Por volta do meio-dia, Julia remou mais mar adentro, aguardando pacientemente outra série perfeita de ondas. Enquanto ela se sentava ereta em sua prancha, balançando suavemente com o movimento do oceano, a água abaixo dela parecia tranquila, calma e convidativa. Porém, sob a água calma, um grande peixe-espada avançou rapidamente em sua direção. Julia provavelmente viu apenas um borrão prateado abaixo dela antes de sentir uma força indescritível atingir seu corpo. O peixe-espada saltou diretamente para cima, cravando seu bico afiado como uma espada, com uma precisão assustadora, direto no peito dela. O forte impacto derrubou Julia da prancha e a lançou na água. Os surfistas ao redor dela, inicialmente sem saber o que havia acontecido, rapidamente se viraram em direção ao som dos respingos. E foi então que viram Julia lutando, seu corpo se debatendo na água. Os amigos remaram desesperadamente em direção a ela. Eles a puxaram para cima de suas pranchas de surf, chamando seu nome freneticamente e tentando desesperadamente manter sua cabeça fora da água. O sangue se espalhou pelo oceano ao redor deles, misturando-se com as ondas enquanto eles a colocavam no barco de resgate próximo. Julia estava quase inconsciente, agarrando-se à vida por um fio, gravemente ferida pelo golpe inesperado e devastador. Amigos de Julia e funcionários do resort correram desesperados de volta à costa para salvá-la. Eles a levaram rapidamente à praia e depois à clínica de saúde mais próxima. Os profissionais de saúde logo viram que os ferimentos dela eram catastróficos. O bico do peixe-espada havia penetrado profundamente em seu peito, causando uma hemorragia interna maciça e trauma severo em órgãos vitais. Os médicos fizeram tudo o que podiam, lutando freneticamente para salvar a vida de Julia, mas os ferimentos eram simplesmente extensos demais. Julia Manfrini morreu tragicamente poucos minutos após chegar à clínica. Seus amigos ficaram atônitos. Como isso aconteceu? Ataques de peixe-espada a humanos são tão raros que especialistas depois chamaram o caso de uma tragédia de 1 em 1 milhão. Normalmente, o peixe-espada só ataca presas menores, movendo-se rapidamente pela água sem nunca ferir pessoas. Há várias teorias sobre o motivo desse ataque estranho. A explicação mais provável é que a prancha de surf da Julia, movendo-se pela superfície da água, foi confundida com uma presa e ele atacou. Como vimos, o paraíso pode rapidamente se tornar mortal, mesmo para quem pensa estar preparado. Apoie o canal tornando-se membro e tenha benefícios exclusivos. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.